E Cristo disse: Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Será que Cristo quis dizer que existe apenas uma pessoa com duas personalidades, Pai e Filho? Deus e Cristo são duas pessoas distintas ou é uma só pessoa que se manifesta com duas funções? O povo pode ser considerado como se fosse um só homem? Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel 11, versículos 6 e 7. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, versículos 21 e 22. Nota: através do Espírito Santo, a Igreja pode ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho não são um em pessoa, eles são um em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não em pessoa. O Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito Santo. O Espírito é o elo entre o Pai e o Filho. Quais algumas das características de Deus? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1,17. Aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Ninguém jamais viu a Deus, senão se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. 1 João 4,12. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 13. O que ocorreu com o Filho de Deus? Fui morto, mas eis que aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1,18. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:18 e também Hebreus 4:15. Perguntas para reflexão. Deus é imortal. Cristo morreu? Deus não pode ser tentado. Cristo foi tentado. Deus não pode ser visto e nunca foi visto. Cristo foi visto. Quem ressuscitou Jesus? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, 22 a 24, Atos 2, 32 e 33 e Atos 3, versículos 25 e 26. Em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 4, versículo 10. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Atos 5, versículo 29 a 32. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Paulo diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 1 e 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filemão 1 e 3. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. A Igreja Apostólica diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo? Ao ouvirem isto, levantaram unanimamente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Atos 4, versículos 24 a 30. Para o apóstolo João, Deus era o que de Jesus? Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículos 5 e 6.
Quem era Deus para Jesus Cristo? Clamou Jesus: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Disse-lhe Jesus: mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Perguntas para reflexão. Para os apóstolos, Deus era o que de Jesus? Pai e Deus? Para o próprio Jesus, Deus era o que seu? Pai e Deus? Jesus veio em nome de quem? Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. João 5, versículo 43. O Filho recebeu autoridade de quem? Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para o retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, versículo 17 e 18. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. João 5, versículo 22. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas 5, 24. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5, versículos 26 e 27. Perguntas para reflexão. Só Deus pode perdoar pecados, mas o Filho de Deus perdoou pecados. Por quê? Quem vai sujeitar a quem? Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28. Conclusão. Cristo morreu, porém Deus ressuscitou a Cristo. Cristo foi tentado, mas não pecou, porque Deus estava com ele. O Pai deu autoridade sobre todas as coisas ao Filho, inclusive para perdoar pecados. Cristo veio em nome de Deus e tudo está sujeito ao Filho, com exceção do próprio Pai. Se o Pai de Cristo é o seu Deus, se o Filho se sujeitará a Deus, se toda autoridade foi dada ao Filho por Deus, afinal, Jesus é Deus ou é o Filho de Deus?